gente, mais um podcast da Fran Franceschi no ar. E a minha convidada de hoje é uma mulher que tem tantas histórias inspiradoras, porque ela desbrava lugares e que você fala, eu tenho que ir. E é um assunto que eu amo, que é viagens, e nada melhor falar com Paola Gulin, que é dona da Nomad Roots, que tem viagens assim, gente, extraordinárias, específicas no sentido assim, de trazer uma experiência 100% para as pessoas. Paola, muito obrigada por você estar aqui, prazer imenso, porque a gente sabe que você é uma autoridade nesse assunto, porque não são qualquer viagens e tem todo um contexto por trás. Vamos contar essa história hoje lindamente? Vamos fazer uma viagem da viagem? Vamos. Então vamos começar lá. Como que começou esse encanto? Eu sei que tem aí uma história familiar muito grande por trás, mas eu quero resumidamente saber assim de você, como foi que a Paola falou, é isso que eu quero viver? Então, acho que isso vem muito das raízes, assim, da minha família mesmo, porque como família a gente sempre viajou muito. Eu tenho meus pais, né, eu tenho um irmão e uma irmã que são mais velhos, eu sou a caçula. E minha mãe sempre foi essa pessoa que estimulou muito a gente a viajar, e viajar em família, e fazer viagens diferentes, fora do comum. E um dos marcos, assim, das nossas viagens foi que quando a gente era no ano de 2000... A minha irmã estava com 16 anos e ela queria fazer um intercâmbio. E a minha mãe falou assim, não, você não vai fazer intercâmbio, nós vamos todos. E aí nós fomos nós 5 fazer um intercâmbio na Nova Zelândia. E aí a gente ficou 6 meses morando lá, estudando como se fosse um intercâmbio mesmo. E eu acho que aí foi que o mosquitinho assim, da viagem me picou. E desde então eu já morei fora várias vezes, amo viajar, eu acho que, na verdade, o que eu amo é conhecer o diferente, assim, né? E a viagem proporciona isso. Então, ao longo da minha vida, já viajei muito mesmo. E quero viajar muito mais, porque acho que quanto mais a gente conhece os lugares, o mundo em si, mais a gente vê que a gente não conhece, na verdade, né? E vocês têm um trabalho que eu admiro demais, que é o Clube do Livro. Porque exatamente a viagem, você na literatura... versus depois vocês fazem essa junção de conhecer o lugar do livro. Sim. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Vamos. Então, vou contextualizar um pouquinho, né? Porque quem começou a Nomad foi a minha mãe. Então, o nome, né? Nomad Roots, ele quer dizer raízes nômades. Que é isso, porque a gente está sempre viajando, sempre, né, sendo nômade, mas ao mesmo tempo sempre carregando as nossas raízes. Então, a gente tem as nossas crenças, as nossas experiências, etc. E a partir do momento que as nossas raízes se confrontam com o diferente, a gente tem alguma mudança na nossa vida, né? Então, muitas vezes a gente vai para um lugar e a gente não concorda com várias coisas, mas eu acho que o importante é a gente conhecer e entender que aquilo não serve pra gente. E às vezes é diferente. Respeitar as culturas, né? Exato, E então, desde o começo da Nomad, quando foi minha mãe que abriu a Nomad, né? Quando ela estava com 50 e poucos anos e queria empreender em alguma coisa que ela acreditasse, e a viagem sempre fez parte da vida dela. Ela começou a Nomad com esses dois focos, a viagem, então organizar viagens de experiência pelo mundo para lugares diferentes, ou para lugares comuns, mas com mais profundidade, e também de trazer o mundo para a vida das pessoas, porque a gente acredita que muitas vezes os preconceitos, as percepções errôneas, elas vêm porque a gente não conhece. Então, a gente não ama aquilo que a gente não conhece, né? E aí a ideia sempre foi da gente trazer o mundo para a vida das pessoas através de cursos, palestras, etc. E quando eu entrei na Nomad em 2015, eu tinha participado de um clube de leitura, que era com mães de amigas minhas, que era super legal. E eu me apaixonei pelo universo da literatura. E eu falei, gente, como que a gente pode unir isso, né? Da viagem e a literatura, porque os livros são uma forma da gente viajar sem sair de casa, né? E aí a gente criou o Clube Nômade, que é o clube de leitura que dá a volta ao mundo. Já faz 9 anos, então a gente se encontra quinzenalmente, tem 3 turmas presenciais aqui em Curitiba, tem uma turma virtual. A gente vai lançar novas turmas aí o ano que vem. Mas a ideia é a gente realmente viajar através da literatura. E desde 2021, a gente viu uma possibilidade da gente fazer viagens reais, né, para esses lugares. Então, foi muito a partir do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que a gente leu durante a pandemia. E a gente falava assim, gente, mas a gente já conhece tantos lugares do mundo, como que a gente nunca foi para esse sertão de Guimarães Rosa?
E aí, calhou de ter uma pousada maravilhosa do lado do Parque Nacional, porque existe um Parque Nacional que se chama Grande Sertão Veredas, em homenagem ao livro do Guimarães Rosa. E a gente foi para lá, e aí a gente organiza essas viagens em grupo, que são inspiradas em obras literárias. E a gente lê os livros antes, a gente faz encontros anteriores à viagem. Então, tem toda uma preparação, porque daí quando a gente chega lá, a viagem ganha outra proporção mesmo. Deve ser fantástico. E então, quem está fora de Curitiba consegue também participar desse grupo. E como que funciona as inscrições? Vocês abrem anualmente ou a cada 6 meses? Como que funciona? É uma mensalidade. Então, é como se você se inscrevesse numa academia, por exemplo. Tá. Você entra e a partir do momento que você entra, você já pode participar dos encontros. A gente tem 3 turmas aqui em Curitiba que já estão cheias. Por isso que a gente vai abrir mais uma, porque a gente preza nas turmas presenciais em ter menos gente mesmo, sabe? Para ter umas trocas mais profundas, a gente senta em círculo, então é muito gostoso. E nas turmas virtuais, é só entrar no site, que é nomadroots.com.br, daí você clica lá no Clube Nômade, e a pessoa paga uma mensalidade, que é R$ 74,00, e os encontros são quinzenais, mediados pelo Francisco Escorcin, que é o nosso mediador de leitura, que está desde o dia 1 do nosso clube, ele está desde o começo com a gente, e ele traz o livro, assim, uma outra proporção, assim, às vezes é engraçado que alguém chega e fala assim, mas eu não tô gostando muito do livro. Daí, depois do encontro, fala assim, meu Deus, que livro é esse? Porque a gente fala muito sobre o autor, sobre o contexto histórico, mais sobre aquele destino. A gente chama convidados especiais. E o que é muito legal é que a gente troca. Então, às vezes, uma percepção que você vai ter é totalmente diferente da percepção que eu tive, né? Porque a gente lê com os nossos olhos, né? E então é uma troca muito gostosa e é muito legal porque a gente tem pessoas que estão com a gente no clube de leitura há 9 anos, literalmente. Então, não tem como não se apaixonar, né? Porque a leitura em si já é algo fascinante. E quando você tem a oportunidade de visitar as raízes daquele livro onde foi contado, a emoção se torna muito maior, né? Sim. E isso marca, né? Eu acho que é um investimento. O que a sua mãe fez com a sua irmã já me acendeu um alerta aqui, porque realmente viajar é cultura, né? Você tem muito mais bagagens do que, de fato, de ficar fazendo só alguma coisa assim, específica de faculdade, né? É explorar. Eu vou falar só rapidamente do seu currículo, porque ele precisa ser exaltado. Gente, essa mulher é fantástica. Então, a Paola, gente, é formada em administração de empresas pela Universidade Federal do Paraná, trabalhou com negócios sociais na Índia e com marketing no Boticário e na Nutrimental. Amo o Boticário, vamos fazer um adendo. Essa empresa é tão maravilhosa. Estou aqui também por conta de Boticário. E também, vamos lá, peraí que eu me perdi, também é sócia da incorporadora AG7. E, como a gente já falou, você é sócia da Nomad Roots e é formada 11 anos pela sua mãe e que também tem 13 mulheres por trás dessa história toda. Quem são essas 13 mulheres? São mulheres maravilhosas. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu acho que o que é muito legal na Nômade é que ao longo dessa trajetória, a gente foi se unindo com mulheres muito fortes mesmo. E que tem muito, acho que o que nos une muito é essa curiosidade pelo mundo, assim, sabe? Então, temos formações diferentes, bagagens diferentes, idades diferentes também, né? E cidades diferentes. Então, a gente tem uma parte do time aqui em Curitiba, tem 5 pessoas em São Paulo, a gente está com um escritório em São Paulo agora também. Tem uma que mora no Rio e uma que mora nos Estados Unidos, então a gente é meio presencial, meio remoto. E são pessoas que são apaixonadas por viagem e por conhecer mais do mundo e conhecer mais das pessoas também, né? Sim. Então, o que a gente sempre fala muito na Nômade é que a gente é feita de viajantes para viajantes no sentido de sermos pessoas e não números, não um algoritmo, né? Não um site. A gente conversa com os nossos clientes, né? E isso é uma coisa que a gente preza muito mesmo. E aí, uma coisa que eu tenho uma curiosidade. A sua mãe montou lá a Nômades há 11 anos atrás. Sim. Tinha um estilo já de realmente fazer uma viagem mais, ou seja, especial para cada grupo. Mas com a sua chegada, você trouxe esse olhar do livro com a viagem. Sim. E também muito da sua bagagem nessa formação de administração, de passar por grandes empresas. O que foi essa mudança da Paola mais detalhadamente dentro da Nômade? É uma mudança. É uma mudança 360, todos os né? Dias, Mas o que eu vejo primeiro que eu acho que é legal de falar que a Nômade, a gente faz as viagens em grupos, mas a gente faz muitas viagens individuais também. Então, por exemplo, você tem 4 filhos, Fran.
Você quer Foi o que a gente conversou quando a gente se conheceu. Então, você quer organizar uma viagem para sua família. A gente faz tudo muito personalizado para você. É uma das premissas que a gente tem na Nômade, de conhecer mesmo o viajante, para a gente poder organizar essa viagem. Olha, eu vou te dar esse desafio, Paola. Pode vir. Porque assim, eu falei para você que eu posso escrever um livro, né? Para ajudar mães que têm mais de um filho a viajar. Porque com um já é difícil. Sim. Viajar com 4 é aquilo que a gente falou. Como realmente é difícil, já começando pela hospedagem, quartos, né? Mas desculpa, vai terminando, porque aí depois eu vou falar sobre as minhas dores. Pode deixar. Mas aí, então, depois que eu entrei na Nômade, a gente começou o clube de leitura, né? Que foi uma transformação muito grande, né? Porque o clube, ele tá sempre nos ensinando, né? A gente tá sempre aprendendo. E eu acho que o que eu trouxe também foi esse dinamismo, tipo, o fato de ter já trabalhado em grandes empresas. A gente está numa fase de bastante crescimento na Nômade, então, nos últimos anos, a gente cresceu muito. Lógico, a gente passou pela pandemia e a gente manteve o número de funcionários, tudo, e nos últimos 2 anos a gente praticamente dobrou a equipe. E eu acho que foi muito fruto de muito trabalho durante a pandemia, porque a gente não parou nenhum minuto, porque a gente fez muitas ações com os nossos clientes, os cursos, palestras, a gente não parou e hoje a gente colhe os frutos. Então, tanto que a gente tem muitos clientes aqui de Curitiba, mas tem muitos clientes de fora de Curitiba também. Então, a gente vê que existe um mercado muito grande, assim, sabe? Para quem quer essas viagens mais personalizadas mesmo, assim, então, vamos falar dessa viagem bem personalizada, porque normalmente é muito pouca, assim, que eu vejo, principalmente de uma família, querer sair do normal de roteiro, né? Então, acaba sendo Disney, alguma parte da Europa, sempre acaba sendo aquela coisa mais comum. Quando uma família vem para você com um desafio, quero conhecer a Austrália, quero ir para a Índia, que é uma coisa assim que a gente sabe que são lugares bem exóticos e super complexos, né? Como que vocês trabalham esse desenvolvimento no sentido assim, vai um senhor de mais idade, vai uma criança, é uma família mais jovem, como que é esse mailing de vocês a ser seguido? Então, a gente tem tipo um processo, assim, que a gente criou para elaboração de viagens. Então, hoje o que acontece? A gente tem muitos clientes recorrentes. Então, são pessoas que a gente já sabe o que gostam, o que não gostam. Mas quando vem um cliente pela primeira vez, a gente presta uma consultoria de viagem mesmo. A gente cobra uma taxa para elaborar uma primeira viagem para a pessoa. E a gente tem uma entrevista que a gente segue, porque para a gente é muito importante conhecer, porque o bom é relativo. O que é bom para você não é bom para outra pessoa. O exótico para você não é o exótico para uma outra pessoa. Então, a gente precisa entender a fundo o que vocês gostam, né? O que cada viajante gosta, quais são os objetivos daquela viagem. E muitas vezes as pessoas chegam até meio perdidas, assim, sabe? Tipo, não sei o que fazer, quero ir para X lugar, mas a pessoa está escolhendo um mês ruim para ir para Tailândia, por exemplo, sabe? E a gente, curioso que você comentou da Disney, tipo, a gente praticamente não vende Disney. Porque pra gente é uma coisa muito exótica. Tipo, porque a gente pra acabou... Mim também, eu com 4 crianças também. A gente acabou se especializando muito mais em destinos não tão convencionais, ou convencionais, mas de uma forma mais especial, assim. E isso pra gente é muito importante a gente entender mesmo o que os clientes gostam, quais são as suas referências, até de hotéis. A gente trabalha com viagens de alto padrão, então entender o que é bom para você, sabe? E a partir disso a gente monta os roteiros para os nossos clientes, e a gente sempre fala que ele é construído em conjunto, então é tudo muito personalizado. Você me pede uma viagem, eu te faço uma proposta, ainda não é aquilo que você quer, a gente tem uma conversa muito aberta para a gente fazer os ajustes e a gente chegar no que você precisa, né? No que vai tornar essa viagem ainda mais especial. Então a gente preza muito, não só pelo destino, como pela hotelaria, pelos serviços, as experiências que vocês vão viver. A gente foca muito em experiências bem profundas e genuínas, porque, ao mesmo tempo, o mundo está ficando meio pasteurizado, muito, assim, verdade. Né? Então, verdade. A gente tem os nossos parceiros locais que garantem que a gente consegue entregar uma experiência que não é o convencional, sabe? E até mesmo para quem quer ser visto aqui, né, lá fora, quer ser visto aqui, realmente essa parceria deve ser muito maior, porque exatamente do arroz e feijão que é sempre, tem um hotel super bacana, com uma experiência
diferente de tudo e que ele quer também falar, olha, eu existo, eu tô aqui, venham me explorar, Sim, né? Isso é muito legal. A gente viaja muito para feiras de turismo, então a gente... Enfim, tô indo pra França agora em dezembro. Tem uma consultora nossa que acabou de voltar de Marrakech, de uma feira de turismo de experiência. A gente vai em feiras em São Paulo. Então, a gente tá toda hora em contato com diferentes fornecedores e viajando, fazendo viagens de inspeção justamente pra gente ver. Porque um hotel que era bom há 5 anos atrás, às vezes ele pode estar meio velho agora. Então, a gente precisa estar sempre se atualizando do mundo, assim, sabe? E quando eu tive a oportunidade de ver uma palestra sua com a querida Clis Bley lá na Mercantino. Inclusive, escutei o podcast dela aqui, que eu amei. Eu falo assim, gente, eu só tenho que agradecer as pessoas e que Deus coloca assim no meu caminho, porque depois que eu conheci a Clis, eu tenho antes de Clis e depois de Clis. Tanto que, olha só, a nossa proximidade foi também através da Clis. Falando sobre a Índia. Logicamente que quando a gente vê, eu nunca fui à Índia, mas ter você vê por uma novela, vê por um filme, né? Sim, Caminho das Índias. Óbvio, Caminho das Índias, né? Mas até em filme, porque eles são muito bons, né? Nessa parada dos filmes. Eu juro, eu conheci uma outra Índia através de você. Principalmente porque você realmente foi em lugares em que muitos turistas não têm acesso àquilo, porque você morou lá. Sim. Vamos contar um pouco sobre o que é morar na Índia? Porque é uma coisa muito louca, né? Diferente, assim, do normal. Sim. Vou morar na Índia. Como que partiu essa ideia? Então, hoje, olhando para trás, eu vejo que eu fui muito corajosa. Não, foi demais, eu quero só te dizer isso. Mas o que aconteceu, ao longo da minha vida, eu tive a oportunidade de morar fora muito cedo. Então, eu fui com 10 anos para Nova Zelândia. E aí, eu comecei a trabalhar como modelo quando eu tinha 14 anos. Daí, eu morei fora também, algumas vezes. Só que eu nunca tinha morado na Ásia. E aí, era uma vontade que eu tinha. E eu trabalhava na Nutrimental até. E a Nutrimental estava patrocinando um evento que era com uns indianos, que era uma empresa indiana, que realizava o sonho das pessoas, criava, tipo, produtos e serviços a partir dos sonhos coletados das pessoas. Era uma metodologia de design thinking, super inovadora para a época, inclusive. E eu me apaixonei, eu achei aquilo o máximo. E aí eu fui num evento com os indianos aqui e tal, e eu falei, gente, eu quero trabalhar nessa empresa, eu quero... né, fazer parte disso e tal. E a Índia já me chamava, assim, também, né? Eu já tinha esse interesse de ir pra lá. E aí, eu pedi um emprego e aí, deu um mês e eu fui pra lá. E eu morei em Bangalore, que é uma cidade um pouco mais pro sul, assim, da Índia. É considerada como se fosse o Vale do Silício da Índia, Bangalore, onde tem todas as empresas de tecnologia, etc. E foi uma experiência, assim, eu digo que tem um amor e ódio na Índia, né? Então, tem momentos que eu amava aquele lugar e tinha momentos que eu queria explodir aquele lugar, assim, porque é muito diferente, tira muito da zona de conforto, mas hoje eu tenho amor, assim, então eu consegui me equilibrar. Inclusive, a gente costuma chamar as curiosidades mais pro final, mas eu vou ter que trazer para agora, porque, primeiro que, assim, as páginas em branco do passaporte dessa moça, gente, acabaram em 3 anos antes do passaporte acabar a validade. Sim. Porque você viaja muito, né? E também uma delas é que você, lá na Índia, fez o seu blog. Sim, que ficou... Vamos falar, então, sobre como que foi, assim, essa ideia. Logicamente, era querer mostrar, né, tudo o que estava acontecendo, dividindo com as pessoas, porque é muito... porque assim, gente, eu tô falando e vocês não viram, mas a apresentação dela sobre Índia é uma coisa assim absurda, porque realmente era uma rua cheia de lixo e ao mesmo tempo uma culinária maravilhosa, mais louca, para você falar assim, tá, a gente vai comer isso? Eu acho que a Índia é esse convite, assim, para um passo atrás mesmo, assim, sabe? Da gente é um choque de cultura, né? Tipo assim, você tem que tirar, assim, sabe? Ficar nua, assim, das suas crenças, das suas ideias, porque eles pensam de uma forma completamente diferente da gente. Então, se você vai com o teu olhar ocidental, do sul do Brasil e etc e tal, você não vai gostar da Índia, entendeu? Sabe o que eu fiquei com muita curiosidade naquela sua apresentação sobre a Índia? Era saber a casa que você ficou e dormiu, como você dormia, essa questão da higiene, e assim, almoçar, como que você quebrou essas amarras do tipo, eu vou ter que comer com a mão. Como que foi essa sua desconstrução? Eu acho que o que é importante de falar é que existem várias Índias na Índia, assim. Então, tem a Índia, né, raiz, que é super caótica, suja, as pessoas comem com a mão, etc., que é, né, a realidade da maior parte da população da Índia, mas existem,
né, alguns dos melhores hotéis do mundo estão lá, gastronomia super refinada, existem lugares que são mais tranquilos, então não tem tanta loucura de buzina, vaca na rua, etc e tal. Então a Índia tem muito desses contrastes, mas eu morava num apartamento que a empresa forneceu, né? E era um apartamento simples, assim, não era nada demais, mas também era confortável, minimamente confortável. Mas tinha umas coisas, assim, que eram bizarras. Embaixo do apartamento tinha um cara que ficava na garagem passando roupa. Então, você pagava lá, era muito barato, né? Mão de obra muito barata, para ele passar roupa. E eu até morando sozinha lá, nem precisaria passar roupa, né, na Índia. Mas, enfim, fazia até para ajudá-lo. E ele passava a roupa com ferro que ele colocava carvão dentro. Que era um ferro que tinha na casa da minha avó, que ela guardou, tipo, sei lá, provavelmente da mãe dela. Era como se fosse um ferro de museu, assim, sabe? E que ano isso? Era 2012. Gente... Então, você vê assim, né, isso, ao mesmo tempo que a Índia tem toda essa parte da tecnologia avançada, etc e tal, tem essa outra realidade de uma mão de obra muito primitiva ainda, assim, né? Sim, sim, de contraste absurdo. E de dia a dia, assim, eu almoçava com as minhas amigas do trabalho, eu sou a única pessoa que eu conheço que engordou na Índia, então eu amei a comida indiana, mas o que acontecia é que eu comia muito carboidrato também, então, porque... Eu como carne, né? Mas lá eles não comem... Existe, mas não é, vamos dizer... não é uma cultura deles. De comer carne vermelha, assim, carne de vaca. Porque a vaca é sagrada para eles. E então eu acabava comendo muita coisa, tipo pão. Tinha vários outros pratos que eu amava, assim. E eu ia todo dia de tuk-tuk pro trabalho. Então, era uma loucura. Paola, eu vou te trazer um dado aqui que mexeu com o meu tchutchu aqui, porque eu falei, caramba, precisamos viver isso aqui também. Em 2023, segundo o IBGE, os brasileiros fizeram quase 22 milhões de viagens, tá? Isso representa um número acima dos dados antes já da pandemia. Que é essa loucura aí que o povo falou? Gente, acabou a pandemia, vamos viajar... E eu vejo que está crescendo cada vez mais esse apreço pela viagem. Sim. E também tem um dado atual agora, infelizmente eu posso depois complementar com o pessoal da equipe, eles deixarem, mas vi isso hoje no Café da Manhã, que agora a busca dos jovens, né, da geração Z, está viajando cada vez mais. Sim. Que bom, né? Que Sim. bom isso para Nômade. O que a gente viu foi pós-pandemia, ali o ano de 2022, 2023. 22 ainda estava meio pandêmico, né? Mas já estava, enfim, voltando. Foi um movimento que eles chamavam de revenge travel. Então, as pessoas ficaram enclausuradas durante a pandemia e daí depois, quando elas se libertaram, elas queriam viajar muito. Então, teve essa demanda reprimida muito grande. E ao longo desse período da pandemia, eu acho que as pessoas valorizaram muito mais as experiências mesmo, mais do que as posses, né, de você ter um melhor carro, enfim, né, outras coisas. Elas entenderam que valia muito a pena você investir em experiências como um todo, né, e a viagem é uma delas. Então, a gente viu isso, né, e na Nômade não à toa, a gente quase dobrou a equipe mesmo, e, né, crescemos muito durante esses últimos anos. E a gente vê que isso é uma tendência, né, que as pessoas estão cada vez mais querendo viver essas experiências e o mais autêntico e genuíno, assim, possível, né? Então, em busca desses lugares diferentes, porque, ao mesmo tempo, esse aumento da demanda de turismo causa o que chama o overtourism, que é o turismo massivo, assim, demais. Então, você vai na Fontana di Trevi, em Roma... E aí você fica desesperado porque você não consegue chegar ali, né? Então as pessoas estão buscando lugares mais remotos e que possam trazer mais da essência do lugar, né? Então, e isso é um trabalho que a gente faz muito na Nômade, que a gente defende muito, da gente buscar a essência dos lugares mesmo, sabe? Poder oferecer isso para os nossos clientes. E só para complementar, porque minha equipe é sensacional, eu tenho dúvida de alguma coisa, já veio aqui sobre o que eu te falei. Não, gente.
É daquela pesquisa da Nose, que fala sobre a geração Z, que é a trend, infelizmente, também, que está passando capaz de ir para o aeroporto, que coloca lá a malinha, mas só que eles trazem um dado de gente jovem, que está indo muito mais vezes para Nova York, Europa, porque realmente esse olhar que os jovens estão tendo de como é interessante viajar. É, né? E eu acho que é um pouco, o que eu vejo assim, é uma tendência dos jovens de não possuir coisas. Então, eles não possuem carro. Eu estava escutando o podcast do iBag. Eles não possuem necessariamente itens de luxo, né? Então, bolsas, etc. Eles preferem viver as experiências, né? Então, às vezes, se tiver que fazer uma escolha de investimento, vai investir numa viagem, numa experiência, do que no possuir coisas mesmo, né? Isso eu acho que é uma tendência mesmo dessas gerações mais novas. Eu vou trazer 3 pontos de perfis diferentes aqui e você rapidamente coloca a sua experiência, até mesmo para a gente aguçar quem estiver nos ouvindo, de que sim, é possível a gente sair do tradicional. Eu sou uma mãe que eu saio total do tradicional Disney. A gente conhece a Disney da Europa, mas a Disney dos Estados Unidos me dá muita preguiça. Então, eu prefiro explorar lugares diferentes com os meus filhos. Sim. E eu leio muito sobre isso. Então, a gente vê que tem lugares em que tem coisas maravilhosas e que a gente não busca, que a gente não... Falta, né, essa questão de... será que tem? Então, nem vou. Vamos pro tradicional. Um idoso que ainda não viajou, mas que agora quer realmente fazer algo diferente. O que você sugeriria? Uma mãe com 4 filhos. Força guerreira. E um jovem que está guardando lá o seu dinheiro e quer fazer sua primeira viagem. Quais são esses 3 perfis diferentes que você daria aí uma dica legal? Você comentou do idoso, eu acho que é muito legal de falar que a gente tem muitos clientes com mais idade na Nômade. Então, tipo, a gente já atendeu clientes de 90 e poucos anos, assim. Eu acho isso o máximo. Maravilhosos. Eu amo. Eu acho que pra gente poder direcionar, o ideal seria eu conhecer mais dessas pessoas, né? Mas eu acho que de forma geral, para idosos, uma viagem de navio é muito confortável, porque ela é muito fácil. A gente tem uns clientes que eles viajam com recorrência, e eles têm mais idade, mas têm muita vitalidade também. Tipo, eles já fizeram viagens de 4 meses de navio. Eles deram a volta ao mundo de navio. Então, é como se fosse um apartamento flutuante. Sim. E eles não gostam de pegar avião, é aquela logística chata de check-in, check-out de hotel e etc. E eles decidiram investir o tempo deles nisso. E vocês conseguem também personalizar quando é navio? A gente consegue fazer mais as experiências localmente. Sim, que legal, mas que legal isso. Sim. Realmente, isso vale a pena descer, se não vale a pena. Que legal. E até para entender qual que é o melhor cruzeiro, qual que é a melhor companhia, qual que é a melhor cabine, qual que é a melhor rota. Nossa, isso é muito legal. Sim. Aí a segunda opção era eu já vou ganhar uma consulta, né? Deixa eu pensar. Eu gosto muito de viagens em família, de alugar casa. E o que a gente defende muito também, principalmente quando tem outras idades, são viagens de natureza. Porque a gente acredita muito que a natureza acolhe e agrega, assim, sabe? Então, é diferente se você for com os seus filhos para Nova York, por exemplo, um vai querer ir no museu, o outro vai querer ir no restaurante, o outro vai querer isso. Daí, se você tá no meio da natureza, você não tem tanta opção e a natureza faz com que a família integre, assim mesmo, sabe? Verdade. Então, que a gente já fez muitas viagens em família, foi pro Atacama, Chapada dos Veadeiros, só que daí as crianças têm que ser um pouco mais velhas, né? Uma coisa que eu amo, e que a gente tem até um casal que tá indo com filhos pequenos de 4 e 7 anos, eles vão pra Amazônia. E as crianças vão pirar, porque, tipo, né, vai entrar no rio, vai ver jacaré, bicho preguiça. Amiga, mas eu acho que não. Acho que essa pra mim não. Tá. E a gente tem agora, por exemplo, um casal que tá indo, que eles já viajaram muito, e eles têm uma filhinha pequena, eles vão pra Eslovênia. Isso, aí eu acho que essa é a minha parada. Essa que daí. aí é tipo um lugar mais desenvolvido. Isso, eu preciso estar ali na loucura com as crianças, mas saber que vai ter uma Zara, que vai ter um McDonald's, uma coisa mais real, entendeu? Entendi. Mas então a gente vai fazer uma consultoria. Vamos fazer uma consultoria, vamos. Eu amo essa natureza, acho legal aí, mas não, gente, não dá, não dá. E aí, o jovem que tá lá com o seu primeiro dinheiro e quer fazer uma experiência diferente. Pensando em não gastar tanto dinheiro, talvez eu falaria tipo um Peru. Peru é maravilhoso. Então tem Lima, gastronomia, enfim, Machu Picchu ali, a região do Vale Sagrado, montanha, né? Jovens têm energia, dá pra fazer trekking, caminhada, etc.
Ou fazer uma viagem pela Europa também, conhecendo mochilão, né? Que é uma experiência exato. sempre única. A gente tá com algumas famílias, mas daí são as famílias como um todo, né? A gente tem feito várias viagens pra gente mais jovem, assim. Tem 2 amigas que vão fazer Japão e Coreia agora, tipo, só as 2. Que tem, sei lá, 20 anos, 20 e poucos anos. Então, enfim, eu acho que é isso. Eu vou pegar um gancho sobre essas mulheres que, né, que a gente tem alguma ainda... tem ainda medos, né, e preconceitos de mulheres que vão viajar sozinhas. Você tem alguma dica que, assim, gente, é legal, mas procure um lugar específico? E você já passou algum perrengue na Índia? Então, eu não passei, assim, nenhuma dificuldade na Índia, mas eu também não viajei... Tipo, eu fiz poucas coisas sozinha na Índia. Eu sempre... Porque eu fiz amigas lá, né? Então, eu sempre tava com amigas viajando. Mas o que eu diria acho que tem que pesquisar muito sobre o destino e entender qual que é o seu limite, assim, também. Sim. Eu já viajei muito sozinha. Depois da Índia, eu fiquei um tempo ainda na Indonésia, na Tailândia. Recentemente, fui pra Indonésia de volta sozinha. Eu amo viajar sozinha. Já viajei sozinha pela Europa também. Então, e eu acho que, assim, se eu puder dar uma dica, vá. Isso. Faça isso, porque quando a gente viaja sozinha, muita gente tem medo, mas a gente acaba conhecendo muito mais da gente também, sabe? Você faz as coisas no teu ritmo, você conhece pessoas... Você nunca vai estar sozinha, na verdade, porque você acaba conhecendo muita gente ao longo do caminho, sabe? Mas você já passou algum medo, assim? Alguma coisa que você falou assim, olha, acho que eu fui longe demais aqui. Não. Que bom. Isso Então, assim, eu, a gente assim, até desmistificar um pouco, né? Porque as pessoas deixam de fazer realmente com medo, né? Não, eu acho que assim, lógico, tomei meus cuidados, Sim. né? Tipo, enfim, não ia ficar numa rua estreita na Índia sozinha à noite, entendeu? Tipo, tinha esses cuidados. Também levar em consideração o que falam realmente, mas também não se privar de viver aquilo. Né? E assim, por exemplo, a gente já organizou viagem para mulheres viajando, tipo, uma mãe e filha juntas na Índia, mas daí lá a gente recomenda estar com guia, com motorista. Então, é você entender o lugar para que você consiga se sentir bem. Porque né, não é para viagem ser um perrengue também, né? Sim, mas sim. É muito curioso, porque a gente organiza muitas viagens na Nômade para mulheres viajando sozinhas. Então, a gente teve uma que foi... A gente já teve uma que fez Jordânia sozinha. Mas daí é isso, a gente coloca um guia acompanhando a viagem toda. Mas ela estava lá, tipo, ela queria fazer essa viagem. Não tinha ninguém que queria fazer essa viagem com ela e ela... foi e fez, sabe? Outra que fez uma viagem longa pela Espanha também. Então, é isso. Eu acho que tem que ter coragem, assim, sabe? E viver, né? Viver a experiência, né? Qual que é um dos países... Eu sei que agora você está indo para a China. Então, as pessoas que vão ouvir esse podcast, você já vai estar voltando. Sim. Sigam a Nômade para ver tudo. E você compartilha, né? Que isso que é legal, o seu dia a dia lá. E você falou para mim que é a primeira vez que você está indo para a China. Sim. E é uma coisa tão exótica. Eu tenho muita vontade de viver realmente essa verdade da China. E por que você deixou para tanto tempo, assim, tá indo agora? Ai, não sei, na verdade. É que, no fim, essa viagem que eu vou fazer é uma viagem de Eu tô te perguntando isso porque você já zerou várias folhas do passaporte. Por que a China não estava ali? Eu não sei, assim, talvez nunca tinha despertado esse interesse muito grande. Talvez eu tivesse outras prioridades, assim. Eu tinha vontade de ir para lá, mas não era, assim, o primeiro que eu queria. E aí agora surgiu essa oportunidade que é uma viagem de inspeção, que é com um parceiro nosso lá local que faz viagens maravilhosas, que a gente trabalha junto com eles. Então eu queria muito ver, tipo, ao vivo, assim, até para oferecer para os nossos clientes, porque lógico que durante a pandemia, né, a China virou o último lugar que as pessoas queriam visitar, provavelmente. E agora a gente sente uma demanda grande ressurgindo, então como nômade eu acho que a gente precisa estar preparado para isso também. Eu certamente na listinha de desejo ir com os filhos, inclusive, porque eu acho um lugar, Japão e China, me encanta, assim, eu quero um dia estar ali com eles. E depois que a gente vira mãe, tem a viagem do casal, que é fundamental, mas a gente, quando viaja só eu e o Du, a gente sempre fica imaginando, poxa, eles podiam estar aqui, porque faz mais sentido, né? Também essa questão que a gente quer dar bagagem, quer fazer com que eles vivam essa experiência junto com a gente. E então a gente vai falar muito ainda, porque a gente vai fazer umas viagens personalizadas para essa turma. Sim, vamos. E eu vou dividir isso aqui. Coitado do Quilute, meu amor do céu. De todos
todos esses lugares que você já foi, qual que é um que te marca em questão de curiosidade? Te peguei agora, né? Porque deve ser muita coisa. Ai, tem muitos, na verdade. Mas eu acho que a Índia, tipo, como eu tive essa vivência mais longa lá, é um lugar que me marcou muito. E eu voltei, porque acho que a Índia são muitas Índias, assim, sabe? Então, depois eu voltei pra lá com meu irmão e com a minha irmã. E a gente fez uma viagem pelos Himalaias, na Índia mesmo, que foi maravilhosa. Em fevereiro, agora de volta, eu vou acompanhando um grupo da Nômade, também que é com mulheres maravilhosas e uma psicóloga, pra gente fazer uma viagem bastante de autoconhecimento, focando muito no hinduísmo. Então, e eu acho que foi o lugar, assim, que mais me tirou do meu eixo, assim, mas que fez com que daí eu me encontrasse como pessoa, assim, também, sabe? E agora, vamos falar do Clube do Livro, só voltando, pra gente até saber os próximos, Vamos. né? Pra saber dessas viagens. Inclusive, eu vou mandar um beijo especial pra Andréia Mota, porque eu sei que ela faz parte do Clube do Livro. Sim, maravilhosa. Maravilhosa, adoro. Participa um beijo, muito. Um beijão pra você, tá, Andréia? Um dia eu quero ter você aqui, por favor, pense bem. Quais são os próximos, então, pra gente já colocar na listinha de desejo? Sim, então, a gente vai começar a ler 2 livros do Ariano Suassuna, que é O Alto de João da Cruz e O Alto da Compadecida. E, inclusive, em janeiro faremos uma viagem para o sertão da Paraíba, inspirada em Ariano Suassuna. E aí, depois do Ariano Suassuna, a gente vai ler O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, um grande clássico da literatura. E não tenham medo, gente, porque a gente desmistifica e a gente faz de uma forma o conhecimento, né, se torne mais compreendido, assim, né, mais fácil mesmo. E aí depois a gente vai para Moçambique com Mia Couto, com Mulheres de Cinzas, que é maravilhoso. Ele é tipo um poeta, assim mesmo. A forma como ele escreve é muito lindo. Então, temos esses 3 próximos destinos. Então, Paraíba, França e Moçambique. E eu ia falar, então, o Corcunda de Notre Dame, vocês vão fazer toda essa interseção lá na França também. Então, daí a gente, na verdade, não todos os livros que a gente lê no clube, a gente faz viagens, na verdade, são muito poucos. Entendi, isso é legal saber. Então, agora a gente vai ler o Ariano Suassuna no clube e vai fazer a viagem em janeiro. Já vou falar das próximas viagens em grupo. Isso. Então. E aí a gente vai ter, em fevereiro, uma viagem para a Índia, que é com uma psicóloga maravilhosa, que se chama Bianca Soprana. Ela tá dando um curso na Nômade agora que chama Espiritualidade pelo Mundo, que a gente repassa por diferentes religiões, entende mais as religiões com mais profundidade. Assim, ela tem um curso, ela é formada em religiões comparadas e ela já viajou o mundo. É uma pessoa muito legal, inclusive, para você trazer aqui. Vamos já colocar esses contatos. E ela vai acompanhando a viagem da Índia e eu também. As nossas viagens sempre tem um anfitrião da Nômade mesmo. A da Paraíba, do Ariano Suassuna, quem vai acompanhando a Teté, que é quem organiza os nossos grupos na Nômade, ela é maravilhosa. E o Francisco Escorcin, que é o nosso mediador, também vai. Em junho, a gente vai para Paris dos Livros, com o Pedro Pacífico, que é o bookster. Ele é um dos maiores influenciadores, né, de literatura, é um querido, muito fofo mesmo. E ele é apaixonado, né, por literatura, já morou em Paris, então ele que vai estar lá com a gente vai ter 2 guias brasileiras especialistas lá também, e a Teté da Nômade também vai acompanhando. E em agosto, a gente já vai ter uma outra viagem também, que a gente tem uma série de viagens que é para conhecer como diferentes culturas abordam a morte. E a gente vai com um especialista em morte e luto. A Andréia até foi numa das viagens que a gente fez, que foi pro Dia dos Mortos, no México. E a próxima agora vai ser para Cachoeira, que é uma cidade na Bahia. Olha! Porque lá tem uma festa que se chama Festa da Boa Morte. E a gente entende muito que quando a gente fala sobre a morte, a gente fala sobre a vida, né? Exatamente. Então, é como a gente vive. Então, é para justamente desmistificar isso e a gente entender que é isso, falar sobre morte, falar sobre vida. Nossa, isso é muito legal. Muito legal mesmo. Uhum. Gente, não tem como não colocar várias coisas na lista de desejo. Eu acho que a gente acaba até despertando essas pessoas que nunca olharam viagem dessa forma, querendo viver essa experiência, né? Sim. Uhum. E eu fiquei, assim, maravilhada com a história da Nômade Roots, de ter conhecido você, uma pessoa sempre, assim, muito de luz, querida. Então, assim, porque a gente conhece muitas pessoas na viagem, né? Sim, sim. E deve ser demais viajar com você. Eu fiquei com muita vontade de viajar. Espero um dia realizar isso na minha listinha, em viver essa viagem e olhar com outros olhos toda essa sua experiência junto comigo. Entre tantas coisas. Já ao final do nosso podcast, infelizmente. Aí a gente sempre faz uma pergunta. Entre tantas coisas que você já viveu,
qual que é a dica e a mensagem que a gente pode deixar para os nossos ouvintes? Então, olha, eu vou confessar que eu escutei os teus podcasts, então muito obrigada. Que essa pergunta ia vir. Você já veio com Mas eu fiquei muito reflexiva, assim, pensando nisso, e eu acho que uma coisa, assim, que me vem muito na cabeça é ter coragem. Então, tem até uma frase do Guimarães Rosa que ele fala que a vida, ela esquenta, esfria, aperta, afrouxa, mas o que ela quer da gente é a coragem. Então, E acho que todas as melhores coisas que eu fiz na minha vida foi quando eu tive coragem, assim, sabe? Então, quando deu aquele friozinho na barriga... Nossa, me arrepiei. Quando deu aquele friozinho na barriga, às vezes a gente tem que tomar umas decisões difíceis, mas eu acho que é ter coragem mesmo, sabe? Não, é perfeito isso, porque realmente a vida é assim o tempo todo, né? Coragem. E se a gente ficar assim, embaçando muito, daí a vida passa e... Exatamente. A gente perde grandes oportunidades. Paula, adorei, acho que eu já falei isso muitas vezes, mas só para repetir, também. Eu amei, tá? Você aqui, dividindo tudo isso, ficaria horas. Edu, amor, eu preciso disso, tá? Edu, proporciona vamos isso. Conversar. Depois proporciona isso só pra Big Family. Olha só, eu vou te presentear com esses bodies da Revival, que Amém. É uma mulher também, inclusive, ela faz só viagens também diferentonas. Precisamos e conversar. ela já segue o Clube do Livro, porque eu falei que você viria aqui. Amém. Precisamos colocar essa... Precisamos conversar. Precisamos conversar. Amém. Muito obrigada. E também tem Bayou Bag, que é uma moda consciente de luxo, onde você loca lá a bolsa, o cinto, o que você quiser. Você também vai ganhar um cupomzinho para nossa primeira locação. Gente, tá? Já vou procurar um evento. Por favor, ela só tem coisas maravilhosas. E é isso, foi um prazer ter você aqui. Amei. E eu espero que a gente se encontre mais vezes. Também. Tá? Eu trouxe uma coisa pra você também. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, eu adoro isso. Lá na Nômade a gente adora inventar moda, né? E a gente entendeu que a gente precisava conversar melhor com alguns clientes que não estão aqui em Curitiba. A gente faz muitos eventos aqui em Curitiba, né? A gente tem uma casa super gostosa, inclusive, próximo encontro você tem que ir lá na Nômade pra nos conhecer. Com certeza. Que é onde a gente, inclusive, faz o clube. Mas aí a gente falou, a gente precisa conversar mais com os nossos clientes que não estão aqui, etc. Mas a gente queria fazer isso de uma forma diferente. Então, a gente lançou o nosso Prosa Nômade. Essa daqui é a segunda edição. Já sai a terceira. Que demais! A gente manda por correio mesmo. Que show! Gente! E é um jornal, então... Olha isso! Gente, adorei isso daqui. Para falar sobre algumas das nossas experiências, várias dicas. Gente, isso é muito legal. Tem um para colorir ali para suas crianças. Tem caça-palavra. Caça-palavra. Gente, isso é muito legal. Adorei. Várias ideias de roteiro, Nossa, inclusive. eu gostei só dessa questão de pegar e ser realmente um impresso... real, sim, né? Muito legal isso daqui, adorei. Na próxima edição, a gente vai dar dicas de viagens com crianças, então, pronto. Gente, a gente precisa. Edu, vamos lá, amor. Coitado desse homem, Senhor Jesus. Não, abençoado. Né? Porque Deus não dá à toa se a pessoa não consegue segurar tudo isso, não é? Paula, amei. E conta sempre com a gente, as portas estão sempre abertas. Muito obrigada mesmo. E muito obrigada mesmo por compartilhar, mesmo que pouquinho, mas que a gente queira saber muito, muito mais, tá bom? E, gente, por favor, sigam lá, como você tá nas redes sociais, fala da Nômade e o seu. O da Nômade é nomade.roots. Tem o do Clube Nômade, que é clube.nômade. E o meu é Pagulin, P-A-Gulin. É isso, gente. Mas eu posto muito mais na Nômade sobre viagens mesmo. E você, gente, que ainda não segue a gente no Spotify, no YouTube, faça com que essa rede do bem cresça e que eu possa realmente viver a experiência com os filhos lá na Nômade Roots. Vamos ajudar. Vamos fazer essa roda do bem crescer, gente. Um beijo pra você e até mais.